Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Nosso assunto é a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Banco Master no STF e o gatilho, né, que esse caso todo gerou no sentido de uma discussão a respeito do impeachment de Dias Toffoli. Orengo, essa é uma possibilidade que está de fato no horizonte? O que joga a favor e contra uma possível votação no Senado? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Está no horizonte, principalmente da oposição, Megali. Essa é uma pauta, uma bandeira de oposicionistas que querem aproveitar esse momento, né, que é um momento sem precedentes, o afastamento de um ministro da relatoria de um caso para colocar o impeachment, pedido de impeachment para tramitar e rodar aqui no Congresso Nacional, né? Mas depende, obviamente, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele não tem nenhuma sinalização no sentido de liberar esse pedido, né? Mas a oposição faz uma campanha e quer aproveitar esse momento. O que pesa nessa discussão no Senado e no Congresso Nacional, Megali, é o seguinte: é aquela coisa, eu posso ser você amanhã, né? Aquela velha lógica do Congresso, corporativismo. Muitos parlamentares estão citados nesse caso Master. Então, por isso que CPI, tanto na Câmara quanto no Senado, essas CPIs despedidos têm muita resistência, mesmo com as assinaturas, para serem instaladas. É apenas o início dessa investigação, né? A gente já sabe, e trouxemos por exclusividade semana passada, que o celular de Vorcaro tinha mais de 100 contatos de autoridades com foro privilegiados. E aí a gente está falando dos três poderes, mas principalmente o Congresso Nacional. Vorcaro, quando vinha a Brasília, tinha uma bancada ali que ele estava sempre conversando, que era conhecida como bancada do Vorcaro. Eram pessoas que participavam de festas, de reuniões, de jantares, e sempre quando ele vinha a Brasília se reunia com diversas autoridades. Então, pensar num avanço de um processo de impeachment nesse momento tem essa barreira, tem essa resistência de parlamentares que não têm interesse em buscar punição para quem eventualmente está envolvido nesse caso. Agora, Megali, a gente tem que ressaltar aqui, a gente falava de algo sem precedentes, nunca discutiram um pedido de impeachment de ministro do Supremo no Senado Federal, até porque nenhum presidente do Senado colocou pedido para tramitar, mas a gente está vivendo um momento aqui que realmente é único no Supremo Tribunal Federal, né? Até então, nenhum ministro tinha sido afastado da relatoria de um caso, né? A gente lembrava aqui de outros casos. Claro que ali, tecnicamente, o ministro pediu para sair, até porque houve um entendimento ali da maioria dos ministros que era o seguinte: olha, se a gente afasta Dias Toffoli, a gente abre uma possibilidade de questionamento futuro do caso. Ou seja, se há suspeição de ministro, os réus, os investigados, né, quando se tornarem réus, eles podem realmente alegar que o processo está viciado, poderia ser anulado. Então a saída ali, num acordo, uma espécie de acordo dos ministros, foi o próprio ministro pediu o boné, né? Então você lê aquela nota e até demora um pouco para entender que o ministro está saindo, né? Porque é uma série de elogios a Dias Toffoli, que está cumprindo o seu dever, que está seguindo o que diz, enfim, o regramento, mas o ministro, no fim, diz lá que está saindo, né? Agora, bola com André Mendonça, esse assunto esquenta no Congresso Nacional, e a oposição tenta aproveitar esse momento para levantar essa bandeira de pedido de impeachment de ministros do Supremo. Muito bem. Diga lá, Carol. Eu queria só fazer uma pergunta para o Orengo, porque de alguma forma isso também acaba distensionando um pouco a relação do Supremo, por exemplo, com a Polícia Federal, né? Porque também vinha ali um pouco de ruído nessa comunicação, especialmente por conta de sigilos, de trechos da investigação que ficaram ali um pouco sob a guarda de Toffoli, e também sobre o Código de Ética. Também dá uma esfriada nessa discussão aí no Congresso, Orengo? Dá sim, viu, Carol? Sabe por quê? Porque a gente via nesse momento ali um tensionamento entre as instituições, principalmente a Polícia Federal e o Supremo. A gente tinha manifestação de delegados da Polícia Federal, manifestação oficial de delegados dizendo que o ministro Dias Toffoli estava
na palavra deles, mitigando as atribuições da Polícia Federal. O que seria isso, né? O ministro estava restringindo o trabalho da Polícia Federal. Então, existiu um atrito desde que o ministro tinha assumido esse caso. Em relação ao Código de Ética, a avaliação dentro do Supremo é o seguinte: olha, se avança nesse momento com o Código de Ética, é uma espécie de resposta a Dias Toffoli. Então é aquela coisa, deixar o ministro na chuva, né? Com ele saindo dos holofotes, né, e deve ficar algum tempo aí longe, né, de imagens, entrevistas, né? A ideia no Supremo é tentar baixar a poeira, agora com o André Mendonça relatando esse caso, aí sim se abre um espaço para uma discussão mais profunda desse Código de Ética.